Gente, hoje estou aqui em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, conversando com Devani Júnior. Neto, você conhece muita gente, você viaja muito, você se conecta com muita gente. Como é que eu posso chegar no meu LinkedIn hoje e me conectar com alguém de modo que eu possa um dia conhecer a pessoa? Vou te falar como foi com Devani. Eu já vinha numa sequência de produção de conteúdo, especificamente lives, Uhum. e Devani chegou até mim dizendo o seguinte: Neto, estou aqui, o que eu puder contribuir, conte comigo. Eu falei, cara, esse cara é diferente, porque geralmente eu que abordava as pessoas, como eu faço até hoje, e eu convido, mas ele viu valor em mim, falou, cara, esse cara está fazendo algo legal e eu quero participar disso. E assim foi. Então, um ano depois de uma conexão via LinkedIn, graças a Deus, aconteceu. E estamos aqui agora num café, por isso que esse ambiente informal, para falarmos de hobbies, de livro, de família, de dinheiro, de carreira, do que ele se sentir à vontade para a gente conversar. Devani, Ótimo. cara, Muito prazer que, te conhecer. que, que massa. Eu não sei se vocês usam essa gíria aqui, tá? Que legal, que massa estar aqui tomando um café, batendo papo. Tranquilo, né? Cara, vivendo a vida, isso para mim não tem preço. Devani, para quem não lhe conhece, cara, quem é Devani em casa, com a família? Quem é Devani profissional no trabalho? Olha, eu sou eu, né? Em casa, no trabalho, eu sou a mesma pessoa, né? É até algo que eu fui desmistificando ao longo do tempo, porque por muito tempo eu imaginava que existia uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho. Mas na verdade eu encontrei essa resposta ao longo da vida que é uma pessoa só, né? Eu sou eu, seja em casa, seja no trabalho. Sou nascido e criado aqui em Pindamonhangaba, né? Então, primeiro prazer tê-lo aqui, né, na nossa cidade, né? Uma cidade, ela é conhecida pelo o Raul Gil foi quem divulgou a cidade para o mundo, né? Sim, concordo. Raul Gil é quem apresentou a cidade, então é uma referência. Mas eu sou uma pessoa simples, eu ao longo aqui do bate-papo vou me soltar mais, eu quero que fique bem tranquilo, não tem um roteiro aqui, não preparei, Idem? fiz questão Não. de não ter um roteiro, até para que as coisas sejam naturais, né? Então essa é a minha proposta para hoje. Cara, e aí quando eu te vi pela primeira vez no LinkedIn, você estava como um gerente. Eu não me sinto muito confortável, Tevani, em falar cargo de pessoa, Uhum. porque parece que eu só estou interessado no cargo da pessoa. Mas eu cito o cargo para depois eu vir na raiz, que é o caráter. Porque o cargo você conquistou, você não nasceu. Uhum. Então eu pego o cargo para chamar a atenção do público, poxa, o cara é o líder na empresa tal, para depois eu vir entender a mentalidade do cara de como ele chegou lá, tá? Então Perfeito. assim, eu peço que você não se incomode quando eu citar posição. Neto, você vai citar nome de empresa aqui? Não, não vou. E se Devani quiser falar, ele fala. Ou se você tiver a curiosidade de ir até o LinkedIn dele, é livre lá, tá? O histórico. Devani, quando eu te conheço, você estava como gerente de saúde, segurança e meio ambiente numa gigante, né? Essa empresa é uma empresa aqui onde você fala Brasil afora, as pessoas conhecem. Então, quando você me aborda falando, cara, eu quero contribuir com produção de conteúdo, eu falei, cara, ele já é um cara ocupado, ele já é um cara casado, ele é um cara que tem a vida profissional e pessoal muito agitada, muito ocupada, e ele ainda assim quer participar disso. Esse cara é diferente, eu tenho que me conectar com ele. Uhum. Naquele momento ali como gerente numa grande empresa e hoje você está novamente como líder numa outra grande empresa. Antes que a gente comece a falar sobre família, entre outras coisas, a quem você atribui, Tiffany, esse sucesso de você estar numa posição gerencial? Você atribui 100% ao seu currículo? Você atribui à criação que sua família te deu? Você atribui à sua esposa? Você atribui a um livro que você leu? Quais foram os fatores que fizeram o Devani chegar numa posição, em várias posições gerenciais até aqui? Bom, são vários fatores, eles vão se somando, né, ao longo do tempo, mas se fosse para escolher um propósito, né, ter um propósito claro foi o que me fez caminhar e alcançar essas posições, né. Eu não sou gerente, não estou,
né? Então, passo pelo cargo, né? Eu sou o Devani Júnior, né? Uma. Bate-papo aqui, tá? Aqui É é a isso. vida como ela é. É, Não, fique tranquilo, bate-papo, fique moça. tranquilo. É tranquilo. Valeu. Obrigado, viu? E eu sou o Devani Júnior, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, né? Então, essa é uma característica interessante que ao longo do tempo eu fui aprendendo também. Mas a minha história ela começa muito antes, né, de eu ocupar essas posições gerenciais. Eu vou lhe interromper muito rápido. Claro. Quando a gente fala em propósito, tem muita gente que tem dificuldade de descobrir qual é. Neto, eu trabalho, mas eu não sei qual é o meu propósito. Você descobriu o seu um dia, cara, meu propósito é esse? Ou você criou um? Então, o processo, né, dessa descoberta de propósito, ela veio com as experiências que eu fui vivendo. Até no início da minha carreira, eu não tinha um propósito. Eu até estava numa zona de conforto, Tá. imaginando que estaria bem, mas teve uma virada de chave que foi teve uma pessoa, né, assim, foi essencial na minha vida, que é essencial na minha vida, que é a minha esposa. Ela deu uma virada de chave para Escutem mim. essa história, gente. Ela deu uma virada de chave. Mas um pouco antes disso, né, contando ali do início da minha carreira, o meu pai, ele sempre foi um grande parceiro e aconselhador, né? Então ele que me introduziu no ambiente profissional, até uma característica interessante que ele, nas férias escolares, ele pegava eu e meu irmão e falava: "Olha, vocês não vão ficar por aí à Parados. toa, vamos trabalhar". E levava a gente para obra, construções e tal. E a gente ali ia aprendendo os ofícios, ajudando e tudo mais, entendendo como funcionava. Numa situação dessa, eu numas férias escolares e ajudando ele ali, observando, surgiu uma oportunidade de um estágio. Ele escutou no corredor um comentário e falou: "Olha, vamos contratar um estagiário". Ele falou: "Olha, tem meu filho aqui". Fui lá, fiz a entrevista no RH e comecei naquela empresa como estagiário. Observem, gente, duas coisas. Olhando o cenário de Tevani atual, né, gerente de uma empresa top, ele teve uma base familiar, tanto a esposa clareando a visão dele, quanto o pai. Então é muito difícil eu ouvir alguém, na verdade eu nunca ouvi. Neto, estou na posição que eu estou hoje porque eu caminhei sozinho. É muito difícil isso acontecer. Geralmente vem de casa, a criação da criança, do adolescente, do adulto, a pessoa que ele ou ela escolheu de marido e esposa, e assim vai. Nunca conheci até hoje alguém que disse: estou onde estou porque eu consegui. É Também não sempre conheci, uma construção. também não conheci. Aí o estágio. E aí entrei no estágio, né. E aí nesse estágio eu comecei na área de RH. Olha Então minha só. primeira experiência foi em RH. Fiquei 2 anos nesse estágio, e aí tem um fato curioso, né, que o gerente de RH na época, ele falou assim para mim: "Por que você não faz técnico de segurança?", né, o curso técnico em segurança do trabalho. E aí eu falei para ele: "Bom, não conheço essa área, né, nunca ouvi falar". Aí ele usou uma pessoa como referência, ele falou: "Olha, a gente tem aqui o nosso técnico de segurança, que está prestes a se aposentar", e ainda falou assim: "Ele trabalha pouco e ganha bem". Aí eu falei: "Olha, me parece interessante essa proposta, né". E aí eu fui buscar entender o que seria segurança do trabalho, procurei uma escola referência naquela cidade, e não foi em Pina, foi em Taubaté, minha primeira experiência. E aí eu vi que era uma área interessante e comecei a me interessar por ela. Não podia ainda fazer o curso, porque eu não tinha 17 anos, eu comecei com 15 meu estágio. Esperei dar 17 anos e comecei estágio. Sim. Aí eu entrei na área de segurança do trabalho. E aí eu vi que não era nada daquilo, né, na verdade, o meu início foi bem desafiador, porque eu trabalhava muito e eu não recebia o suficiente para pagar o curso. O meu pai ainda precisava me dar um complemento para eu conseguir pagar o curso, né, então não era nada daquela questão que ele tinha vendido ali inicialmente para mim. Ali começou então a minha trajetória na segurança do trabalho, e aí o ano foi 2005. Que eu comecei o curso e aí meu estágio virou para segurança do trabalho. Então de RH eu fui para segurança do trabalho. E ali eu começo a fazer estágio, fico mais 2 anos naquela mesma empresa, e aí começa a minha história com o networking.
Porque durante os 4 anos que eu fiquei naquela empresa, eu conheci várias pessoas, RH, segurança, eu tirei no mesmo, ambiente, e eu fui me relacionando com várias pessoas, e tinha uma pessoa que eu conhecia dessa empresa, que ela também trabalhava, que a empresa dela prestava serviço numa outra grande empresa na cidade. E aí eu recebi uma ligação da escola onde eu fiz o curso, dizendo o seguinte: "Olha, tem uma empresa", na verdade eu recebi a ligação da empresa, né, dizendo que a escola indicou alunos para uma posição de técnico de segurança. Ou seja, a empresa tinha uma vaga, ligou lá na escola e falou: "Olha, preciso selecionar algumas pessoas, vocês têm algumas indicações?" E eu estava no meio dessas indicações. Por que você acredita que você foi indicado e Joãozinho e Mariazinha não foram? Eu acredito que pelo desempenho nos estudos, né, então a dedicação, eu chegava muito cedo, ficava estudando antes, fazia o curso, depois eu ainda ia para o estágio, esse acúmulo da questão do conhecimento teórico mais prático fez com que eu, de certa forma, tivesse um destaque ali na escola, e aí, por essa razão, eu acabei sendo indicado. Essa é a minha visão. Para quem está assistindo a gente agora, que está nessa posição hoje ou semelhante, então a pessoa tem que procurar se diferenciar, é? Sem dúvida. Não dá pra gente investir o nosso tempo sem que não agregue valor, né, sem agregar valor. Porque o tempo que a gente investe em qualquer coisa que a gente faça é tempo de vida, Tá. é tempo de vida. As pessoas falam assim: "Ah, só se vive uma vez". Na verdade, eu aprendi um pouco diferente, só se morre uma vez, se É vive todo verdade. dia, Isso é real. né, isso é real. Então estar num curso só pelo certificado é a maior perda de tempo. É perda de tempo. Eu já desisti de um MBA na metade do caminho, porque eu vi que não estava agregando valor para mim. Tá, Isso veio futuramente, né. certo. E aí aconteceu essa indicação, e aí quando eu escuto o nome da empresa que estava contratando, eu lembro: "Olha, eu conheço uma pessoa que trabalha lá". E aí foi onde eu falei com esse meu amigo, esse conhecido: "Olha, eu tô participando de um processo na tua empresa". Aí ali foi o primeiro network. "Opa, então me dá aqui teu currículo, que aí eu vou entregar e vou falar de você lá". Por ele, eu já acredito que acelerou essa minha entrada e eu fui para o processo seletivo. Chegando no processo seletivo, eu tive uma um primeiro impacto, assim, que eu não esperava. Eh, eu fiz toda a conversa, né, do processo seletivo, da entrevista, e a resposta que eu recebi do entrevistador foi: "Você não sabe nada de segurança do trabalho". Eu já tinha feito o curso, tá, e já tinha feito estágio de 2 anos. Falou assim: "Você não sabe nada, mas eu vou te contratar, porque eu conheço seu pai, e eu sei que você vai aprender e vai dar o seu melhor". E aí foi E aí? 2 network, né, eu conheci uma pessoa e o entrevistador conhecia meu pai dos anos que ele trabalhava na outra empresa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você toparia, há um ano atrás, associar a sua imagem se eu fosse um malucão, só posto porcaria no LinkedIn, besteira, não agrega em nada e sou problemático? Você toparia associar sua imagem a um perfil assim? Não, Não. de maneira alguma. Observe, gente. Quando a gente se associa a pessoas de excelência, de uma ótima performance, como o pai dele. Observe como as portas se abrem. Então, Devani, quando entrou no meu perfil, ele viu conteúdo com outras pessoas de alta performance. Falou, cara, Neto, ele está conectado com gente legal. Eu quero estar nesse ambiente. Então, você tem que fazer um raio-x hoje da sua vida e pensar assim, cara, as pessoas ao meu entorno, elas estão mais me jogando para frente ou me puxando ou me travando? E você tem que fazer um raio-x. Eu estava conversando com um colega que ele tem uma fome de crescer absurda, mas ele está num seio familiar onde ele continua morando com os pais até hoje, que travam ele. Eu falei, fulano, você quer crescer os 5 isso. Dê um jeito de sair de casa. Você precisa mudar sua visão de mundo. Então, quando o Devani traz, Neto, eu estar conectado com uma pessoa de excelência que foi o meu pai,
fez com que a minha imagem perante uma outra pessoa fosse aumentada. Gente, eu vivo isso. Cada bate-papo que eu trago gera um valor para a minha imagem, que a gente chama de branding, em que outras pessoas que não me conhecem, quando me veem, falam, cara, Neto tem alguma relevância. Para João, para Maria, tá aparecendo com ele alguma relevância, Neto tem. Então, quando eu vou conversar com o João, que eu nem conheço ainda, e nem João me conhece, a porta já está meio que aberta, porque ele já me viu com outras pessoas antes. Mas eu tenho que escolher as pessoas que eu ando. Se eu ver que a pessoa vai me prejudicar, eu vou tratar ela com respeito, com educação, mas eu não vou querer estar tomando café junto. Se eu ver que a pessoa é estudiosa, esforçada, intelectual, quer crescer, tem ética, eu vou querer tomar café, passear, viajar, conhecer o irmão, a irmã, o pai, a mãe, porque vai frutificar. E aí pronto, aí o cara falou, cara, eu conheço o seu pai, vi que você vai dar o seu melhor. E aí, pegando um pouco do gancho que você comentou, né? Eu não me conectaria com pessoas que eu não admiro e não tenho uma relevância. Claro. E isso também eu aprendi com meu pai. Ele sempre diz o seguinte: o nome da gente é o que a gente tem de mais valioso. Boa. Né? Na minha experiência de estágio, teve um episódio que foi. Não chegou a ser traumatizante, mas eu nunca mais esqueci. Que foi quando uma pessoa chegou para mim de um nível hierárquico maior, eu era estagiário, e falou para mim assim: olha, você. Quem é você? Você. Porque eu sempre quis fazer mais do que eu fui contratado para fazer. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Anota, anota, anota. E aí, quando eu começava a me destacar, as pessoas queriam que, ao invés de me ajudar a crescer, elas queriam Te apagar? me apagar. Exato. E aí foi onde ela falou para mim: quem é você? Eu tenho 2 faculdades, tal, você é só um estagiário. Estão querendo me desmerecer, né? E aí foi um momento onde eu lembro que eu fui chorando pro meu pai. E aí eu falei: pai, eu quero sair daqui. Não quero mais continuar aqui, quero ir embora, não vou ficar nessa empresa, não é isso que eu quero pra minha vida e tal. Aí meu pai, com toda a sabedoria dele, falou para mim: filho, às vezes a gente precisa engolir o boi com chifre e tudo. A vida não é fácil. Respira, você tá no caminho, volta lá, dá o seu melhor, tal, tal, tal. Você vai conquistar tudo isso depois. E aí eu voltei, e aí eu continuei lá no estágio. Teve esse episódio da entrevista, que curiosamente, meu pai estava me esperando lá de fora da empresa. Quando eu entro no carro, de novo chorando, uma criança praticamente, e falo para ele: pai, eu escutei que eu não sei nada. Eu escutei que eu não sei nada. E eu sabia, eu imaginava que eu sabia alguma coisa. E aí meu pai, de novo, falou assim: filho, mas você realmente não sabe. Você vai começar a aprender agora. E aí foi onde eu entrei nessa empresa. E aí, outro fato curioso, a gente acha, muitas pessoas acham que quando olha meu perfil no LinkedIn, acha que foi muito fácil, né? Que são só flores. Na verdade, não. Então, como eu disse antes, eu recebi no estágio não o suficiente para pagar o meu curso. E nessa fase da vida, eu fazia o curso técnico de manhã, fazia o estágio à tarde e finalizava o ensino médio à noite. E sempre com essa visão de dar mais do que você recebia. Sempre, sempre. E aí o que acontece? A vaga inicialmente divulgada seria para técnico. E na verdade eu fui contratado como ajudante do técnico. Ou seja, uma hierarquicamente ainda inferior. E eu iria receber menos ainda do que eu ganhava. Qual a escolha que eu fiz? Eu vou, porque é o que eu quero, é o que eu estou estudando, eu quero aprender, ainda não sei, vou aprender. E aí, um mês de empresa, o meu trabalho se destacou na empresa e eu acabei substituindo o técnico de segurança que havia na empresa. Ele foi desligado, acredito que já estava mapeado esse desligamento, e eu assumi a posição. E aí eu comecei de fato como técnico de segurança nessa empresa, uma empresa grande. E aí foi onde começou a minha carreira. E aí eu fiquei 3 anos nessa empresa, né?
Fiquei 3 anos, adquiri conhecimento e tudo mais. E aí chegou um momento, o Neto, que eu queria mais. Eu via que naquele ambiente onde eu estava, eu não tinha possibilidade de crescimento. Então ali eu comecei a entender esse mindset de crescimento, né, de: Sim, "Olha, eu posso fazer mais, eu sinto que eu posso fazer mais", não sei como ainda, eu não tinha todas as ferramentas, eu não conhecia, sim. mas eu tinha esse sentimento, né. E aí eu comecei a buscar empresas que eu poderia desenvolver melhor o trabalho e crescer profissionalmente. Comecei a fazer algumas entrevistas, uma empresa me chamou, e é interessante porque às vezes nem sempre você vai receber sim, vai receber muitos nãos. Fui para uma empresa, a pessoa gostou do meu currículo, falou assim: "Olha, só não vou te contratar porque você não tem um determinado certificado, você precisa desse curso para trabalhar aqui e tudo mais". Tudo bem, preenchi meu cadastro e assim ficou. Foi um não que eu recebi, mas foi o melhor não que eu poderia ter recebido. Tempos depois, uma outra empresa muito grande abriu um processo seletivo e foi lá na agência e falou: "Olha, me dá aí um cadastro das pessoas que eu posso entrevistar". E o meu nome estava lá, porque naquele dia que eu recebi um não, eu preenchi um formulário de um registro que eu tinha feito aquela entrevista. E esse papel foi para essa agência. Então, pegou meu nome, participei do. E aí, nessa ocasião, quando eu vou para esse processo seletivo, eu já tinha 3 anos de experiência como técnico de segurança e mais 4 no meu estágio. Então, eu já vou para o processo com 22 anos de idade e 7 de experiência. Participo de todo o processo, tinham 40 pessoas na turma que eu fiz. A entrevistadora falou: "Olha, eu gostei muito de você e eu tenho receio pela tua idade. Você tem muita experiência já, mas você é muito novo. Eu não sei se o gestor da vaga ele, ele vai querer trabalhar com alguém tão novo assim". Então a gente já vê uma questão de gerações, né? Mas aí levou meu nome, participei de todo o processo, todas as fases e passei. E aí eu entrei como técnico de segurança numa multinacional. E ali para mim foi uma grande virada, porque tudo melhorou. Uma empresa melhor. Aí eu saio da cidade de Taubaté, que é a cidade vizinha, e venho para Pinda, a minha cidade. Então eu fico perto de casa. Eu passei a ganhar 2 vezes mais do que eu ganhava. Era uma empresa multinacional com muitos benefícios e ali naquele momento, eu havia entendido que era o ápice. É muito importante vocês prestarem atenção no passo a passo, porque a posição que Tevani está hoje, quem olha o LinkedIn dele acha que foi fácil. Então, observe o passo a passo, vá pegando insights. Algo que me chama a atenção aqui é, Neto, eu não passava despercebido. Onde eu pisava, eu dava um jeito de chamar a atenção. É isso. E ele tem isso muito forte. Uma característica dele que eu quero aprender com ele é: Tevani, me ensine, cara, a vender o meu peixe. Quantos de nós a gente tem um conteúdo legal para colocar para fora, um post, um vídeo, um áudio, a gente quer muito falar aquilo, mas poxa, o que é que vão falar, né? Eu não posso aparecer não. E Devani, ele tem me ensinado que eu tenho que ser o meu maior promotor. Eu tenho que me promover com verdade o tempo todo. E eu tenho aprendido isso com ele. Então, vá prestando atenção até chegarmos nos dias atuais. Para você que hoje é um técnico, é um analista, Neto, eu quero ser coordenador, eu quero ser gerente. Vá acompanhando a trajetória dele, vá anotando para você passar a imitá-lo. Vários livros de alta performance falam, cara, você quer ser milionário, você quer ser gerente, quer ser pai de família, quer ser o que for, pegue alguém que já tem os resultados que você tem e imite e modele e faça um rapport dessa pessoa. Preste muita atenção porque isso aqui não é um vídeo informal, isso aqui é o caminho das pedras. Ele está resumindo uma vida de 37 anos. 37 anos em alguns minutos. Para você anotar, chegar no trabalho amanhã, em casa amanhã, cara, eu vou executar diferente. Vou mudar a rota porque eu estava pensando assim, mas Devani virou a chave. Então começa a seguir os caminhos de alguém que já trilhou
tem resultados legais e tá compartilhando 0,800 aqui, coisa que talvez um MBA teórico não ensine. Muito bom. Aí quando você dobra o salário, tá na sua cidade, melhorou tudo, aí você falou, cheguei no ápice. Cheguei onde eu precisava, aqui eu vou me aposentar, acabou, não tem mais preocupações, né? E aí foi interessante que isso foi em maio de 2010. Certo. Maio de 2010. Em junho de... Aí começa... Daqui para frente, começa uma jornada com muitos desafios e decisões mega importantes. Porque até então, eu não tive que tomar... Eu tomei decisões, mas não foram decisões disruptivas. Mas a partir daqui começa. Top. Isso que Devani falou agora, cara, dizem que as mulheres, elas procuram no homem segurança, elas buscam no homem um porto seguro. Corretíssimo, corretíssimo. Tem que pensar no futuro, né? Cara, tô agora curioso para que Não. você desenrole. E aí foi interessante, né? E então ela falou, olha, se você não trabalhasse onde você estava, não tivesse uma posição bacana, na verdade, eu falo muito provavelmente, mas certamente ela não teria tomado a decisão de estar comigo, né? E aí, o que que eu vi nela, né? Eu vi nela o que eu não tinha. O tal do propósito. Ela tinha, naquela época, já um plano do que ela queria para a vida dela, o que ela ia fazer, o que ela ia conquistar. E aí, eu não tinha isso. Então, eu vi nela realmente um complemento para mim, né? Uma pessoa que, de fato, a gente conseguiria construir uma vida juntos. E obviamente, com o propósito alinhado, né? Então, de construir uma família, de crescer e tudo mais. E aí a gente acabou, então, tomando essa decisão de estar juntos. E aí o que foi interessante, que aí agora anda meio que junto, né? A minha evolução profissional com também a evolução do nosso relacionamento. Quando a gente começa a namorar e tudo mais, e aí, o que a gente, né, que você pensa pra frente e tal? Aí eu falei pra ela, não, eu tô tranquilo, tô bem, ganho bem, tô numa empresa multinacional, pra mim tá bom aqui. E ela já também numa posição, numa outra empresa também, multinacional, com outros planos pra vida dela, e eu com esse plano super limitado da minha vida. Ele vai contar algo agora. Eu já conheço a história dele, porque eu conheço ele há um ano. Bem interessante. Né? E aí ela fala, não, você não vai ficar só aí, onde você está pensando que vai ficar. Você precisa de mais, você precisa estudar, você precisa fazer a faculdade, você precisa crescer e tudo mais. E eu falei, não, mas ela falou, você precisa ganhar mais. Aí eu lembro que eu falei para ela, você é muito ambiciosa. E isso tá gravado na mente dela, que ela faz questão de lembrar toda vez, né? Você é muito ambiciosa. E aí foi onde ela falou, olha, para estar comigo, tem que querer crescer. Tem que querer crescer. E aí vai. Bom, As pessoas que estão na sua volta lhe empurram. é isso. É isso. E aí tem que querer crescer e tudo mais. Aí eu, bom, que caminho que eu vou trilhar, né? Naquele ano, foi o ano que então eu presto o vestibular. E aí eu inicio, então, minha primeira graduação na engenharia. E aí eu escolhi engenharia civil para ser minha primeira graduação, pensando até na história que eu tenho de vida, que o meu avô foi um pedreiro, que trouxe meu pai de Minas Gerais com 11 anos para São Paulo para trabalhar. Meu pai aprendeu o ofício com ele, virou mestre de obras, um construtor. E aí eu aprendi com o meu pai e falei, bom, vou dar uma continuidade, ser um engenheiro civil, trabalhar nessa área. É o pensamento que eu tinha na época. E também porque, como técnico de segurança, eu sempre almejei ser um engenheiro de segurança. E aí precisa de uma engenharia, né? Comecei a fazer, então, a engenharia, que foi um outro desafio na minha vida. Porque diferente dos meus colegas de classe, que só estudavam, eu tinha que trabalhar o dia todo e eu ia de uniforme da empresa para a faculdade. E você não podia negligenciar seu relacionamento. Então era trabalho, faculdade e família. Exato. Eu comecei a faculdade em 2011 e casei em 2012. Então, o meu período de estudante foi casado.
Enquanto meus amigos iam pro Pra bar, ia festa. pra festa, eu voltava, eu tinha minha casa, minhas responsabilidades, né? Então, fiz a faculdade e aí, concomitantemente, eu comecei a observar na empresa os movimentos. E eu sempre gostei de. Eu sempre fiquei feliz pelo crescimento dos meus colegas. Eu também fico. Vejo meus colegas crescendo e tal. E eu comecei a observar que as pessoas chegavam, pessoas novas, as pessoas eram promovidas e tinham esses movimentos. E eu contava essas histórias, né, com orgulho. Nossa, viu fulano que cresceu e tudo mais? E eu comecei a perguntar para os meus superiores o que eu precisava fazer para também ter essas oportunidades. Porque eu queria começar a contar a minha história. Em vez dele seguir o padrão, que é o quê? Sentir inveja, começar a criticar. Joãozinho só cresceu porque ele puxou saco. Ele perguntou: o que que vocês fazem para crescer? Gente, ele tá dando o caminho, é Ctrl+C, Ctrl+V, mas com consistência. Sempre, Não pode sempre. fazer um dia só. É todo dia, da mesma forma que você toma banho, escova os dentes. A gente precisa pegar o que ele está ensinando e todo dia. Então, ó, fulano, como é que cresce? O que eu estou fazendo com o Devani agora é justamente isso. Devani, como é que cresce? Como é que eu tenho um casamento feliz? Como é que eu chego numa gerência? Eu estou perguntando em vez de invejar. É isso. Sim. E é interessante que tudo acontece no mesmo período, né? Então, eu entro nessa empresa, eu vejo esses movimentos, eu encontro a minha esposa, caso, e aí eu tenho também minha conta do LinkedIn, que ela é de 2011, um ano depois que eu entrei nessa empresa. Então, meio que está no mesmo período. Por que eu fiz essa conta no LinkedIn? Comecei a perguntar: o que vocês fazem para crescer? Como é que faz? E eu lembro de um colega que falou para mim assim: ó, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Você precisa mostrar o que você está fazendo. E aí eu fiquei naquela: como que eu vou mostrar o que eu estou fazendo se eu não estou com todo mundo junto todo dia, toda hora? O LinkedIn é uma forma de mostrar o que eu estava fazendo também. E aí comecei ali a colocar alguns conteúdos e tudo mais. Você não criou um LinkedIn para pedir emprego. Não, de maneira alguma. Maria, você trabalha nos recursos humanos da empresa X, né? Você pode pegar um currículo meu? Você criou para mostrar o seu trabalho. É. Eu nunca usei o LinkedIn para pedir emprego. E o que eu vejo são muitas pessoas entrando no LinkedIn quando ficam desempregadas. Aí, olha, eu vou ativar minha conta do LinkedIn. Falei, bom, já está atrasado, né? Então, aí o que acontece? Nesse meio tempo, a empresa também começa a me direcionar para alguns pontos. Até que chega uma. E aí eu fiz engenharia, fui fazendo cursos, né? Tudo mais, participando de tudo, mostrando meu trabalho. Eu lembro que eu era criticado por colegas de trabalho dizendo: bom, você é muito marqueteiro, você quer se mostrar. Inveja. Isso é inveja. Em vez de seguir o exemplo, quer apagar, quer diminuir. Eu lembro de muitos falando isso. E aí, por exemplo, tinha um evento que precisava que alguém fosse participar, representar a empresa, eu era escolhido. E aí as pessoas: por que você está indo? Ele, bom, as pessoas estão vendo meu trabalho, estão vendo o valor, e eu estou sendo escolhido. Agora tem que perguntar para as pessoas por que elas me escolhem e não vocês, né? Então, tem essa questão também, né? E aí eu fui, então, me desenvolvendo. Teve uma crise, né? Uma crise lá de 2015, onde a minha superiora chegou, falou para a equipe: olha, eu vou precisar desligar 2 pessoas da equipe. Em função da crise, redução de produção, tudo mais, vou precisar desligar. Se alguém já quiser sair, me avisa que eu facilito. Isso que ela falou, foi bem transparente com a equipe. O que eu fiz naquele momento? Comecei a colocar currículo no mercado, acionar minha rede, né? E aí ela descobriu que eu estava fazendo um processo seletivo e veio me questionar: olha, você está querendo sair? Eu falei: bom, querer eu não quero, mas você falou que vai mandar alguém embora, eu não posso ficar desempregado. Aí foi onde ela falou: olha, você não é a pessoa que eu mandaria embora. Eu já imaginava isso aí já. E aí ela falou: o que você quer? Eu falei: ó, eu quero crescer, quero, né? Tô me formando em engenharia, tudo mais. Ela falou: então eu vou te mudar de área
de segurança do trabalho, eu vou te colocar em meio ambiente, que é uma área em conjunto, segurança e meio ambiente. Você se desenvolve, pega uma experiência, quando você terminar a faculdade, eu já consigo te colocar como na época era um assessor, né, que você um cargo de liderança na área ambiental, que eu tô com uma vaga e tudo mais. Falei: "Bom, eu vou então por esse caminho". Declinei do processo que eu estava participando e foquei então em desenvolver na área de meio ambiente, né, e aprender como me desenvolver naquela área. O tempo passou, 2 anos fiquei naquela área, e essa minha, superiora, ela saiu da empresa. Eu tinha um combinado com ela, já um caminho, para mim estava muito claro, e ela saiu da empresa, e aí aquele caminho zerou. E aí chegou outra pessoa com outros objetivos, e eu naquele momento eu já sedento por crescimento, eu não vi essas chances tão claras na minha frente. Então o ano foi 2017, foi quando surgiu a grande oportunidade que eu queria e eu tive que tomar uma decisão, acho que talvez a mais difícil que eu já tomei na minha vida. Com 5 anos de casado, vida encaminhando, né? Eu recebi uma proposta de emprego como coordenador de saúde, segurança e meio ambiente, mas eu tinha que ir para o Pará, numa hidrelétrica. Isso significava deixar a família, deixar a esposa, me mudar para o Pará para conseguir a tão sonhada oportunidade em liderança em saúde, segurança e meio ambiente. Vamos pausar a história dele e prestar atenção no seguinte: já estava com um salário interessante, já estava na cidade natal dele, no seio familiar, já estava casado, mas ele tinha algo dentro dele incomodando. Ele queria crescer. Só que a oportunidade não foi nos moldes ideais. Foi para ir para o meio do mato, que ele vai contar isso, onde tinha invasão, então a segurança física dele estava em risco, para deixar a esposa dele na cidade. Ele vai trazer em detalhes. E a primeira pessoa que me vem em mente agora é Davi Morgon. Hoje ele está como diretor industrial numa cervejaria multinacional. Davizão, por que, cara, que você acredita que muitas pessoas crescem, viram gerentes, diretores, etc., e outras pessoas não? Ele falou, Neto, porque algumas pessoas escolhem as vagas. Se a empresa está com oportunidade para um lugar tal, a pessoa fala, não, para esse lugar não, mas se tiver aqui eu vou. Então, olha o que Davi fala, cara, você quer crescer? Se a oportunidade está em Xerém, vá para Xerém. Se a oportunidade está no Pará, no meio do mato, vá para o meio do mato. E aí Davi agora ele vai, Devani agora vai continuar discorrendo como foi isso, de fazer uma escolha difícil e ir para um lugar bem diferente. Foi muito engraçado porque esse processo todo foi feito por telefone, né? Eu não tive a oportunidade de ir até o Pará, entender onde que eu ia trabalhar e tudo mais, para depois tomar a decisão. Foi por telefone, tinha que ser rápido, e aí foi onde eu e minha esposa, nós combinamos que essa escolha estava alinhada com o propósito de crescimento, de impactar a vida das pessoas. E ela falou: vai, vai, e eu estou aqui, caso não der certo, para segurar a bronca. Apoio familiar. Uma base, assim, fundamental. E aí foi onde, então, nessa negociação, é interessantíssimo, aí vai uma dica, assim, de ouro, né? Você negocia benefício, condições e salário é no início, é na sua entrada. Você concordou? Não fica reclamando. Vai trabalhar, vai dar o seu melhor. E, e foi muito interessante que eu não sabia fazer essas negociações, né? E aí foi onde eu aprendi, né, nesse processo, e eu fui para o Pará. E aí eu acho que vale também até para as pessoas terem um pouco de noção. Eu já trabalhava numa empresa multinacional e eu fui para o dobro do salário. E aí, mas dinheiro é tudo? Não é tudo. Dinheiro não é tudo. Mas ele te dá uma segurança para você conseguir firmar o pé. E eu fui. E outra coisa que é importante falar, Devani, é que o salário é interessante,
mas você foi para um cargo de liderança. Então Liderança. você pensou assim: o salário subiu, legal, mas agora eu vou liderar. Uma vez que eu adquiro experiência como líder, o mercado para mim ele vai se abrir. Exato. E aí eu imaginava, eu tinha uma, im- uma ideia de que ser um líder em segurança e meio ambiente seria uma tarefa mais fácil, porque eu já tinha olha, já estava com mais de 10 anos de experiência, e aí eu imaginava que seria fácil. E na verdade não foi nada do que eu imaginava. Então eu chego no Pará, no meio do caminho eu já, o que que eu estou fazendo aqui? Começo, será que é isso mesmo? Cheio de dúvidas, porque eu peço demissão da empresa e vou, enfim, tem história para uma semana aí, né? Mas eu vou para o Pará e no meio do caminho eu fico refletindo, é isso mesmo? Tomei a decisão certa? E a gente só vai saber se tomou a decisão certa se eu tivesse aceitado a decisão, né? E eu não conseguiria viver com a dúvida. Será que daria certo? Teria dado certo se eu não tivesse aceitado? Então, por não conseguir conviver com essa dúvida, eu fui. E aí eu chego no Pará para liderar uma equipe imensa, tinham 3.000 pessoas na obra, de uma obra de montagem de uma hidrelétrica. No meio de um No, lugar onde tinha índios, né, tinha, invadindo. e aí foi interessante que eu cheguei numa base, né, na cidade de Alta Floresta, Mato Grosso, para poder cruzar o rio Telespires e chegar no Pará, Jacareacanga, a cidade. O carro pegava na cidade e demorava 4 horas, mato dentro, andava 2 horas, parava, atravessava uma balsa no rio Telespires, mais 2 horas no mar. E tinha uma comunicação lá com a usina. Olha, se o carro não chegar em 5 horas, vocês mandam um apoio no sentido contrário, porque pode ter acontecido alguma coisa. E esse acontecido é o quê? O carro acabou a gasolina, quebrou, ou foi atacado por algum bicho, atropelou algum bicho, enfim. O lugar era tão inóspito que ou foi ele ou foi a esposa dele, estava assistindo o Jornal Nacional e aí passou que um lugar no Pará estava sendo invadido, né, por índios. E aí esse lugar que passou no Jornal Nacional era onde ele estava. Então Sim. imagine, você sair da sua cidade seguro, confortável, para ir para um lugar com esse nível de risco. E ele foi. E aí a minha esposa, naquele momento, ela ficou sabendo que a usina estava sendo invadida por índios e eu não consegui falar para ela isso porque eu não tinha comunicação. Era muito difícil. Ela ficou sabendo pelo Jornal Nacional. Porque na época não tinha WhatsApp. Não, até tinha, mas eu não tinha acesso à internet lá. Sim. Era muito limitado o acesso, né? Então eu fui conquistando isso aos poucos lá também. E aí teve invasão de indígena, então a Força Nacional ela saiu do Rio de Janeiro, ela foi até a usina foi cercada, foi um período muito tenso, né? Que assim de proteção à vida mesmo. Depois dessa invasão de indígenas, depois de tudo estabelecido, teve uma ameaça de invasão de garimpeiros, né? Então, assim, é um ambiente bem complexo, né? Nessa tensão toda, teve alguma manhã ou noite que você falou: "Rapaz, eu vou embora hoje"? Olha, depois de ter passado por isso, todo dia eu pensava isso. Eu vou Sua embora. esposa mais te aconselhava ficar ou mais te aconselhava retornar? Ela sempre disse para eu seguir o meu coração. Siga o teu coração. O que que você quer? Quer voltar? Volta, eu tô aqui. Quer ficar? Fica, também tô aqui para te apoiar. Então ela sempre deixou o livro para escolher, né? E aí foi interessante que eu tinha ido lá pro Pará com uma ideia de ficar um ano. E aí é interessantíssimo porque o network ele tá com a gente o tempo todo. Era para ficar um ano. Aí teve uma questão governamental que precisou liberar energia antes lá para a população. Então a obra começou a ser desmobilizada para poder ligar e fornecer energia. Ou seja, eu ia encurtar esse período. Então de um ano era para eu ficar no máximo 6 meses. E aí foi onde a minha gerente na época ela falou o seguinte: olha, você pode ficar, seu trabalho tá excelente e tudo mais, só que vai ficar até
tá acabando e vai chegar um momento que você também vai. Era um contrato. Tempo determinado. Tá. E interessante porque eu troquei uma multinacional estável para ir para uma outra multinacional também, mas por um período determinado. Sem saber se tinha chances de continuar. Você teria essa coragem? Muita coragem mesmo. E aí ela chegou para mim e falou: olha, teve um contato, uma pessoa entrou em contato comigo que está com uma vaga de coordenador também, lá em Minas, em Ipatinga. Em qual empresa? Era uma empresa metalúrgica. Na mesma empresa que ele já tinha trabalhado antes Essa, como... essa pessoa trabalhou na mesma empresa. Esse diretor, ele trabalhou na mesma empresa que eu fui técnico. E aí o que acontece? Ele falou assim: olha, eu preciso de uma pessoa com experiência em siderurgia, em metalurgia, tal, 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 conhece esses processos. Ela falou: eu tenho essa pessoa. E aí ela me indicou para esse processo seletivo. Aí eu, na minha folga de campo lá da obra, eu volto para casa durante uma semana. Nessa uma semana eu pego o avião, vou para Ipatinga, faço o processo seletivo, fiz uma parte online, outra parte presencial, e eu passo nesse processo seletivo. Engraçado que a pessoa que me deu a chance na hidrelétrica foi a mesma que eu trabalhei e ela chegou e falou para mim que não me mandaria embora. Foi a mesma pessoa. Quando eu tô na O hidrelétrica, que é pra ser, né, cara? pois é, outra pessoa liga para ela e fala: olha, eu preciso de uma indicação. E indicar profissionais não é fácil. E ela me A gente indicou. indica mais por causa do caráter, porque ele vai gerar um resultado bom do que pelo currículo. Sem Currículo dúvida. top, mas a pessoa nojenta, você vai indicar e vai se queimar, O né? currículo qualquer um consegue fazer, né? E aí ela me indica. E eu tenho certeza que eu não teria essas oportunidades se eu não tivesse feito um bom trabalho, se eu não fosse uma pessoa confiável acima de tudo, né? E eu vou então para essa oportunidade em Minas, em Ipatinga, também longe de casa. Minha esposa ainda continua aqui em Pinda. E aí eu fico com mais possibilidades de voltar para casa, porque eu conseguiria vir a cada 15 dias. Nessa nova oportunidade, era também como Era coordenador? coordenador. 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 E aí eu cuidava de duas unidades industriais, uma em Ipatinga, outra em Santana do Paraíso. Ah, E eu conseguia voltar para casa a cada 15 dias. E o voltar para casa significava 15 horas de viagem no ônibus, caraca, de Ipatinga até Aparecida, que é a cidade aqui do lado. Então, isso cada perna, né, da viagem. sim. Então, ao todo, no final de semana que eu vinha para Pinda, eram 30 horas dentro do ônibus, num final de semana. Então, era bem complexo, né? Eu saía de lá na sexta-feira à tarde, chegava sábado de manhã, ficava o sábado de manhã, dormia uma noite aqui em Pinda, porque domingo à tarde eu já precisava voltar para estar na segunda-feira lá. Pois bem, o tempo foi passando, eu fui me aperfeiçoando naquela empresa, e aí algumas empresas começaram a entrar em contato comigo para poder fazer alguns processos seletivos, já em posições de liderança. Por que você acredita que você recebia esses contatos de empresas e Joãozinho, Mariazinha, que faz isso para que alguma empresa chame ela, não recebe um contato? Eu nunca deixei de movimentar a minha rede. Todas as pessoas que foram relevantes na minha trajetória, eu sempre mantive contato. Seja para falar um oi, tudo bem, como está? Puta que- Seja para divulgar um trabalho. Então, eu sempre mantive a minha rede ativa. É um aniversário, não custa nada dar um parabéns, o LinkedIn até facilita isso. É só apertar um botão. Então, para a pessoa que está do outro lado, se ela, por algum motivo, escutou que vai ter uma oportunidade, que estão pensando em abrir uma vaga, e você está na lista das 3 pessoas que ela lembraria de bate-pronto, você já está na frente. Que aula, viu? Né? Então, se alguém pergunta para mim, olha, eu tenho vou abrir uma vaga, você tem alguém para indicar? Se eu não lembro da pessoa nos 5 primeiros segundos, é porque ela não está tão relevante assim na minha vida. Então, eu faço com que, né, naquela época que eu estava buscando essas oportunidades, eu sempre fiz com que as pessoas lembrassem de mim nos primeiros 5 segundos.
Então, como que eu fazia isso? LinkedIn, às vezes telefone, mensagem, participando de eventos e sempre divulgando o trabalho. Divulgando, olha o que eu estou fazendo e impactando aí a vida, sempre ajudando as pessoas, né? Eu sempre usei minha rede também para ajudar. E não só para ficar pedindo, mas para oferecer também. E aí, nesse momento, Então, só para a gente continuar, para aquela pessoa hoje que não está sabendo manusear o LinkedIn, você acredita que mandar quando aparece lá, fulano de tal fez 7 anos na empresa X, então é importante você é chegar lá, importante, comentar. A pessoa curta, publicou um artigo, é importante você curtir, é importante você comentar. é importante. Então, é sempre importante a gente manter uma conexão viva, acesa. Sim. E também Legal. entender o impacto dos teus conteúdos, né? O que que dá mais engajamento com a tua rede? São suas publicações? São suas curtidas, seus comentários? São suas mensagens no privado? Você tem que entender também como que a sua rede se relaciona com você, isso é importante. E aí eu comecei a ser convidado, e aí eu participei de 3 processos numa mesma empresa, em momentos diferentes, ao longo de 2 anos, que uma pessoa que trabalhou comigo, que fez a minha promoção lá de técnico para um analista ambiental, a pessoa do RH daquela siderúrgica, ela também saiu dessa siderúrgica e foi trabalhar numa cervejaria global. Uhum. Ela estava participando de um processo de seleção de coordenador de saúde, segurança e meio ambiente. Em 3 momentos eu participei. Eu não passei em 2 processos para unidades diferentes. E para a unidade da cidade de Araraquara, eu passei. Essa pessoa conhecia meu trabalho, fez todo aquele processo de seleção, de promoção naquela época para mim, e ela, de certa forma, vendeu o meu peixe dentro dessa cervejaria. E as pessoas acreditaram, me convidaram para o processo, entenderam que eu era relevante naquele momento para poder ajudar ali na construção de cultura ali daquela cervejaria. E aí eu faço essa mudança, então, de Ipatinga para Araraquara, São Paulo, voltando para o estado de São Paulo. Quem está assistindo a gente, o sonho grande é que alguém venda o nosso peixe por nós. Por que que essa pessoa vendeu o seu peixe? O que é que a nossa audiência precisa fazer para que conexões falem sobre a gente? A gente precisa primeiro ser relevante na vida das pessoas, né? Agregar Como a valor. gente conquista isso? Através da verdade, do exemplo, da confiança, não só falar, mas fazer, mostrar resultado. Não adianta, o resultado ele tem que aparecer. E quando as pessoas começam a falar de você, tem muito mais valor do que quando você fala de você mesmo. Então, eu sempre busquei formas de mostrar relevância para as pessoas no trabalho delas, de tal forma que elas se sintam valorizadas com aquilo e falem, poxa, Devani é uma pessoa que eu quero estar do lado, é uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que agrega valor para mim. Eu sou uma pessoa melhor quando eu estou com ele, sabe? Então, eu sempre busquei isso. E aí, nesse momento, e são as relações que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Então, para as pessoas de forma voluntária quererem te ajudar, e outra, ninguém faz isso também pensando só em ajudar a pessoa. Ela também pensa no benefício que ela também vai ter com essa indicação. Ou seja, Total. se ela me indicou, ela sabe que eu vou fazer um bom trabalho, esse trabalho será visto e ela também será reconhecida por essa indicação. E o oposto também é verdadeiro. Se você indica uma pessoa que faz um mau trabalho, você também é questionado por isso. Poxa, você indicou uma pessoa que atrapalhou nossa vida, né? Se você pudesse, Stefani, dar uma tarefa simples para a pessoa chegar na empresa dela amanhã, no próximo expediente dela, e aplicar para ela começar a se tornar lembrada por outras pessoas. Qual atividade você aconselha a pessoa a começar a executar no próximo expediente dela, para que ela comece a ser vista, comece a ser comentada positivamente, quando ela não estiver olhando, quando ela não estiver ali presente ao vivo, Ela precisa se comunicar. Tem que ser como digitando, falando? do que ela conseguir fazer primeiro. O que for mais rápido, o que for mais fácil. Não tem uma fórmula mágica, mas ela precisa se comunicar, se conectar com as pessoas.
A conexão humana verdadeira é o que faz a diferença. Então, se no teu alcance hoje é uma mensagem, faça. Não deixe para depois. Se é um encontro presencial, faça. Uma coisa muito interessante que eu sempre fiz ali na minha carreira e me ajudou muito. Eu sempre busquei ser uma relevância em qualquer situação que eu me coloque. Então, um exemplo, tem uma reunião lá na empresa e aí quem está conduzindo, ou uma palestra, enfim. Alguém tem alguma pergunta? E fica aquele silêncio. Isso é bem interessante, gente. Eu já levantei a mão inúmeras vezes sem ter uma pergunta para garantir o microfone. Teve uma ocasião que foi assim: olha, a gente vai abrir aqui para 3 perguntas por conta do tempo. Quem tem uma pergunta? Eu levantei a mão. A hora que eu peguei o microfone, eu falei: olha, eu não tinha uma pergunta, eu garanti o microfone, mas eu gostaria de saber. E aí formulei a pergunta na hora. Me lancei. E eu me torno relevante. Outra coisa. Neto, quando ele me conta isso, eu me coloco na situação contrária. Eu tenho dificuldade em aparecer. Mas se eu quiser ter os resultados de Devani, eu tenho que imitá-los. É um processo de reconstrução. E aí as pessoas falam que eu sempre fui cara de pau, né? Mas na verdade eu acredito que eu sempre fui. Eu tive uma coragem que eu não sabia que eu tinha, né? Uma audácia. Imagina aquela reunião global, corporativa, que os resultados da empresa, tá lá o CEO falando e toda a empresa assistindo aquela reunião. E aí, naquele momento, eles falam: olha, a gente vai responder algumas perguntas aqui que chegaram pra gente no chat. Sempre ia ter pelo menos uma pergunta minha lá. Eu perguntava, mesmo eu já sabendo a resposta, eu perguntava alguma coisa. Por quê? Não é simplesmente pelo fato, às vezes a minha pergunta não chegava a ser respondida, porque tinham muitas perguntas, o mundo todo participando, e eu colocava uma pergunta lá. Mas o que acontecia? As pessoas que trabalhavam comigo, que estavam ali no meu ciclo, viam meu nome lá. Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Devani Júnior. Devani Júnior. Olha, uma pergunta do Brasil. Olha. Então aquilo ia fazendo uma propaganda indireta do meu nome, de uma relevância. E aí o que acontecia depois dessas reuniões? E às vezes a pergunta era respondida. E olha, tem uma pergunta aqui, Devani Júnior, lá de Pindamonhangaba. Isso numa rede global. O que acontecia pós essas reuniões? Os comentários naquela unidade. Porque muitas vezes eu era o único da unidade a fazer uma pergunta. E aí começava: nossa, você quer se aparecer e tal. E o meu nome estava ali, rodando. Você observa que, independente da empresa, quando você brilha, sempre vai ter gente contra, e geralmente essas pessoas Sempre. contra, elas não crescem. Então você quer seguir o exemplo, né, a palavra de quem não cresce, ou você quer seguir o exemplo de quem cresce? Eu escolho seguir o exemplo de quem cresce. E aí foi muito, muito interessante isso. Então eu sempre me coloquei nessas posições de tentar dar um destaque para o meu nome, para as pessoas me conhecerem, e através disso, elas, quem é essa pessoa? Aí vai no meu LinkedIn, olha o meu histórico, o meu trabalho, tem uma relevância aqui. Então, tudo é conexão. Então, para mim, é isso. Se a pessoa vai entrar agora numa empresa, está com dificuldade, se conecte com as pessoas e mostre teu nome. Você é a pessoa que tem que fazer propaganda de você. Ninguém vai fazer por você. É você que faz primeiro. E eu sempre tive também uma questão comigo que é assim, ó, faça primeiro. Às vezes não vai ser o melhor, mas faça primeiro. Então, seja rápido na comunicação. Muitas vezes, assim, ó, tem uma missão, a empresa dá uma missão para você, e aí você, vou pensar na melhor forma de fazer. Você vai fazer da melhor forma que você conseguir, mas que seja mais rápido. Lance a tendência. Então, muitas coisas eu lançava a tendência. Tem que fazer tal coisa. Bom, faz aqui, escreve tal, post-it na parede, vamos fazer, foto, divulga, fez. Aí saía lá, o pessoal já começou. Outras pessoas queriam fazer melhor. Eu não tinha essa pretensão de fazer sempre o melhor,
porque o melhor demandava mais tempo, mais recursos, então eu fazia primeiro, aprendia com as pessoas que faziam depois e melhorava o meu início. Então, sempre a próxima vez que eu fazia melhor que a primeira. Esse bate-papo eu vou precisar reassistir, cara. Né? Muito interessante isso. E aí eu entro nessa cervejaria, um ambiente totalmente puxado pela performance, pelo crescimento. E aí ali eu tenho o primeiro contato com como as pessoas faziam para crescer e se movimentar. E eu vi que a mobilidade era algo crucial naquele contexto. As pessoas se mudavam muito e cresciam e queriam mais, e performance e tudo mais. E ali foi onde eu tive o, o start de que ó, eu preciso ser um gerente. Coordenador para mim já não basta mais. Eu preciso ser um gerente para eu poder ter um alcance maior. E ali naquele momento eu já não estava pensando em questões de salário, nada disso, mas de relevância. Então, para eu ser relevante para as pessoas que estão começando ou para as pessoas que estão comigo, eu preciso ter um impacto maior. E na posição gerencial eu vou ter essa possibilidade. E aí foi onde eu comecei a fazer um plano junto com a empresa de crescimento. Falar, então em 2 anos, naquele momento eu já tinha 2 anos de experiência de coordenador lá em Minas, eu já tinha experiência da hidrelétrica, eu já tinha 10 anos como técnico, ou seja, eu estava, olha, daqui 2 anos eu já estou pronto para poder ser um gerente. E aí eu comecei esse processo com a empresa, eu trabalhei 2 anos nessa empresa e fiz o plano para mais 2 anos. Minha ideia era ficar 4 anos. Em 2 anos, eu recebo uma oportunidade, e aí foi muito interessante essa oportunidade, porque lá na empresa que eu entrei, como técnico, que eu achava que eu já estava, que eu pedi demissão, e aí uma pessoa lá de dentro falou: Olha, a gente está com uma vaga aqui de gerente, você não vai se candidatar? E eu não tinha visto essa vaga, porque ela acho que nem tava, não estava anunciada essa vaga. Uma coisa que o Devani falou comigo, Neto, recrutadores já me falaram que muitas das vagas, e às vezes até as melhores vagas, elas nem chegam a ser divulgadas. Exato. Isso é bem interessante. E essa vaga não estava divulgada, e ele falou: Olha, me passa teu currículo, se você tiver interesse. Eu falei: Eu tenho interesse, é o que eu quero ser um gerente. Na empresa que eu estava, o meu plano era para daqui 2 anos, e a oportunidade bateu na porta naquele momento. E aí eu faço o processo, eu acabo passando no processo, e aí, que é interessante, né? Quando eu estava em Araraquara, deu 2 anos, eu fiz um movimento para a unidade de Jacareí, que é aqui próximo a Pinda. Fiquei mais perto da família. Então eu fui para o Pará e depois fui voltando para mais perto da família. E aí essa oportunidade era para voltar para Pindamonhangaba, na minha cidade, numa posição gerencial. E aí, Neto, quando eu volto para essa empresa onde eu fui técnico, eu encontro aqueles mesmos colegas que me criticaram e eles estavam nas mesmas posições. E aí, receba, né? Eu volto como gerente e ainda eles nas mesmas posições. Tem pessoas que queriam estar ali, teve pessoas que, não, mas o que você fez? O que aconteceu? Agora fala, eu sempre Né? acreditei. Não, você, olha, que bacana, voltou com nossa, olha só, tá estourado isso. E eu nunca deixei aquilo subir para minha cabeça. Nem as críticas no começo, nem os elogios. Nada. Porque eu sempre tive esse propósito de impactar as pessoas e tudo mais. E aí, naquele momento, eu imagino que, poxa, cheguei onde eu queria chegar. Mas aí, sempre algo sempre me instigou a querer mais, a impactar mais pessoas. Nesse momento, a minha rede no LinkedIn já havia aumentado, muitas pessoas, porque as pessoas começam a se conectar, ver a tua trajetória e começam a se conectar com você e tudo Começa a se mais, né? interessar, né? Sim. E aí eu vou para essa empresa como gerente, e aí eu fico por 3 anos nessa empresa. Eu imaginava que eu ia ter muito mais possibilidades do que eu tive. E aí nesse momento que eu me torno, né, ali, ocupo a posição de gerente, eu começo a entender que
o nome da empresa não é o mais importante. O mais importante é o impacto que você traz na vida das pessoas, independente do nome da empresa, sabe? E aí eu comecei, poxa, eu preciso gerar um impacto positivo, porque eu imaginava que a empresa ela poderia suprir todos os meus anseios, necessidades, mas não. Então ali eu começo a ter uma verdadeira lição de vida, onde, olha, eu preciso encontrar o meu caminho, porque esse momento de empresa que eu estou, talvez essa empresa não seja o melhor local para eu desenvolver essas habilidades. E eu começo então a me provocar o que eu poderia fazer de diferente, onde eu poderia chegar. E aí eu começo a fazer um processo de entendimento do que eu queria para a vida. E eu falei, poxa, uma forma de eu impactar mais pessoas é indo para uma posição corporativa, né? Coloquei isso na minha cabeça. Falei, bom, vou me direcionar para isso. E aí eu faço uma mudança para uma posição de liderança corporativa, onde eu fiquei com 7 unidades sobre minha responsabilidade, 6 no Brasil e 1 na Argentina. E aí foi um momento que foi muito interessante, porque eu fiz 2 processos em inglês. E em nenhum outro momento eu tive um, um teste de fogo mesmo com o inglês, né? Eu sempre participei de reuniões e fui estudando, sempre foi importante fazer, buscar compreender o idioma, se comunicar, mas eu nunca havia passado por um teste. E nesse momento eu fiz um teste que foi o processo seletivo. Ali eu falei, uau, é isso. Se eu não conseguisse passar por esse processo, eu teria certeza de que eu precisaria me desenvolver muito mais e continuar desenvolvendo, assim como continuo, né? Mas ali foi interessante porque eu sempre escutei dos meus superiores: faço inglês, faço inglês, faço inglês. Mas eu nunca tinha dado uma importância pro idioma. Até esse momento desse teste. Falei, poxa vida, realmente. Porque daí eu estava com 7 unidades, eu respondia para a Alemanha, eu precisava ter um contato muito diário com o idioma e tudo mais. Então ali para mim foi um teste. E aí eu comecei também a passar isso adiante. Então as pessoas, olha, poxa, você chegou nessa posição, como é que é? O que eu preciso fazer? Eu falei, gente, faça inglês. Ah, mas eu tô querendo fazer um curso assim, essa. Eu falei, olha, faça o inglês, porque o inglês garante que você entra. E depois você desenvolve o que você quiser lá dentro. Mas se você não entrar, você não vai ter essa chance. É o que você falou. Primeiro você faz, depois você melhora. Depois melhora, faz, depois melhora. E aí eu. A propósito, tá? Esse bate-papo, ele tem um investimento de viagem, de hotel, de equipamento. E quem patrocina hoje esses episódios é a LC. É uma escola de inglês que desde 2017 ela pega pessoas que já trabalham em multinacionais e faz com que essas pessoas cresçam nessas empresas através do idioma inglês, ou pessoas que não trabalham em multinacionais ainda e querem entrar. Essa escola ensina o inglês para essas pessoas, para esses profissionais, para que essas pessoas trabalhem nas melhores empresas possíveis, com os melhores salários possíveis. Link na descrição. E aí entro nessa empresa e começo a ter uma rotina de viagens, viajando, conhecendo alguns estados. É, tive a oportunidade também de conhecer lá a unidade da Argentina e fazer um trabalho bacana. Só que logo que eu entrei, um pouco antes de eu entrar nessa empresa, uma outra empresa multinacional havia me convidado para o processo seletivo. Que foi nesse intervalo, quando eu saí de uma empresa até eu iniciar na outra, eu participei de um workshop de Ouça segurança, essa história, gente, viu? workshop de segurança e inovação. E eu pensei, bom, vou ficar em casa ou vou investir esse tempo, né? Porque é tempo de vida que a gente gasta, né? Sim. Todo tempo é tempo de vida. Então, eu falei, bom, vou investir esse meu tempo para adquirir conhecimento, conectar com as pessoas. Que eu poderia fazer algo online, mas eu poderia também me conectar Sim. através do contato presencial, né? Sim. E aí, então, eu ganho esse convite para participar desse workshop e vou. Nesse workshop eu encontro com uma pessoa que eu já havia trabalhado junto em outra empresa e falo, olha,
estou buscando um movimento na minha carreira, estou disponível. E essa pessoa faz 2 perguntas para mim. Na verdade, ela faz 2 comentários. A primeira pergunta foi: "Tem inglês?" E aí eu disse: "Sim". E a segunda foi: "Então me envia teu currículo". Ele começa um processo até eu participar de todo o processo seletivo. Eu começo nessa outra empresa onde eu fiquei nessa posição corporativa, então foi concomitante. Assim que eu tive o resultado do processo, então eu aceito e aí eu saio dessa empresa, que era um ramo automobilístico, e vou agora para essa outra, me movimento para essa outra empresa no ramo de petróleo e gás, né, fornecimento para petróleo e gás. Essa parte da sua história me chama a atenção porque, mesmo ele já com experiência de vida, com vários resultados, ele ainda assim não se isolou. Se tem um workshop, eu vou estar lá. Se tem, por exemplo, eu estava com o Renan Lemos, atual CEO da Magic Theory. Neto, a pós-graduação que eu estou fazendo, ela é estratégica, porque quando eu entro na sala de aula, eu vejo outras pessoas gigantes lá dentro. Então, estar em ambientes onde você é visto, onde você pode conhecer gente, onde você pode ser lembrado, faz toda a diferença. E aí, Devani, eu queria lhe falar o seguinte, falando sobre o que a sua esposa tecla sempre, ambição. Você chegou hoje, profissionalmente falando, onde você queria, ou tem alguma chama dentro de você já lhe fomentando para você querer voar ainda mais? Essa ambição por crescimento, ela não para. Eu entendi que eu alimentei essa chama e agora ela tá viva em mim. Ela tá viva em mim. Então, agora eu estou nessa empresa atualmente, na posição de gerente. Eu tenho uma posição de gerente Brasil. Eu tenho um contato diário com o global. Eu estou onde eu queria estar, mas todo dia eu me provoco. Como eu posso fazer melhor? Mais e melhor. Mais e melhor. Então, hoje, na empresa que eu estou, eu tenho muitas possibilidades. Então, eu não me limito às possibilidades que essa empresa pode me oferecer. Então, eu vejo que eu estou onde eu realmente precisaria estar. Legal. Eu, toda essa minha trajetória, esses 20 anos na área de saúde, segurança e meio ambiente, me preparou para estar onde eu estou hoje. Perfeito. Então, eu precisaria estar onde eu estou, né? E aí eu sempre me provoco todos os dias, como que eu posso fazer mais, como eu posso fazer melhor, né? Como que eu posso, de fato, incluir as pessoas na tomada de decisão, de dar voz para as pessoas que trabalham comigo. Então sempre fui essa liderança mais inclusiva, mais humana, para poder dar chances para as pessoas que muitas vezes eu não tive. Então, mostrar alguns atalhos, alguns caminhos, vai por aqui, já passei por ali, tem espinho, tem esse outro caminho que não tem, de repente você pode escolher ir para o spin também, mas eu encontrei o spin, mas eu não imaginava que ele estava lá. Devani, para a galera que gostou da sua história, se sentiu engajada, influenciada com a sua história, como é que essa pessoa faz para te encontrar na internet hoje e de repente lhe mandar uma mensagem, de repente querer tirar uma dúvida com você sobre algo que não falamos, ou de repente apenas te acompanhar? Onde é que você está? É no YouTube? É no LinkedIn? É no TikTok? É no Instagram? Onde é? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, é a rede que eu uso mais que o WhatsApp, inclusive. Costumo ser bem rápido nas respostas, mas é Devani Júnior. E no Instagram também, @Devani Júnior. Então, o LinkedIn é minha rede principal. Beleza. Stephanie, imagine que você agora você vai digitar uma frase no LinkedIn, onde essa mensagem vai ser traduzida para todos os idiomas e todas as pessoas do mundo vão ler e no final da frase vai estar escrito assim, ó, Devani Júnior. Qual é a mensagem que você quer deixar para o mundo para quando sua vida acabar, seus filhos, seus netos, sua descendência, seus ex-funcionários sempre estarem meditando sobre essa mensagem? Qual é a mensagem, cara, que você quer deixar para o mundo? Vou falar aqui para a câmera, para você se sentir também acolhido com essa mensagem. Seja diferente dos iguais. É isso. Mesmo se doer, Sempre vai doer. Sempre vai doer.
mas seja diferente dos iguais. Cara, obrigado Imagina, pelo eu seu que agradeço. tempo, por sua atenção, pela indicação aqui desse espaço. Algo me diz que a gente vai se encontrar em eventos, a gente vai repetir isso aqui em outras situações. Cabe a mim lhe desejar saúde, alegria, dinheiro, família, afeto. Desejo mesmo para sua esposa, para seu pai, se ele ainda tiver, Sim, sim, opa. tá, seu pai Con continua vivo? Sim, sem Graças a dúvida, Deus, então. forte. Então, saúde, tudo de bom. E outra coisa que eu lhe desejo, que é o mesmo que eu desejo para mim, é que tudo que você, cara, almejar, um carro novo, uma viagem específica, aprender um esporte novo, e tudo que você desejar, cara, que você alcance sucesso e que você, de fato, seja um realizador.